Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica. Bom, nas aulas anteriores nós formamos a base, do nosso estudo sobre o funcionamento do diodo e nessa aula nós vamos estudar modelos de circuitos equivalentes que são utilizados aí na análise de circuitos eletrônicos. Bom, o circuito equivalente ele é uma combinação de elementos que eles vão ali retratar para a gente o comportamento real ou aproximado de um dispositivo ou de um sistema, em uma determinada região ou condição de operação, Então, uma vez determinado o circuito equivalente, nós podemos então pegar o diagrama eletrônico, substituir o símbolo do dispositivo pelo seu circuito equivalente, sem afetar muito ali as condições de funcionamento do sistema como um todo, Na aula anterior, nós estudamos a curva real do diodo, que atende o estudo em que a precisão é fundamental. Mas na maioria das vezes nós podemos utilizar uma aproximação para o modelo do diodo. A aproximação mais simples para o diodo é chamada de diodo ideal, que de forma geral considera que o diodo sempre conduzirá quando diretamente polarizado, não importando aí o nível de tensão, Ou seja, ele é considerado como um condutor perfeito, Ou mais frequentemente aí uma chave fechada, Agora, quando nós estamos com o diodo ideal reversamente polarizado, ele vai então bloquear toda a corrente, funcionando então como um isolante ou ainda, como uma chave aberta. Então, a figura 1 mostra o gráfico da curva VI de um diodo ideal e sua representação esquemática quando diretamente e reversamente polarizado, Então, em geral, nós utilizamos o modelo ideal do diodo quando nós estamos ali num estudo preliminar, ou seja, tentando entender o funcionamento de um circuito ou ainda buscando por defeitos. Então, vamos ver um exemplo numérico aí utilizando o modelo ideal. Então, exemplo 1, use o diodo ideal para calcular a tensão e a corrente no resistor na figura 2. Então, é um circuito bastante simples, pessoal? Então, observe que a fonte de tensão de 10 volts ali está polarizando o diodo diretamente, uma vez que o potencial do anodo é maior do que o do catodo. Para isso, basta marcar ali o sentido da corrente no sentido convencional mesmo, tá? E observando que a corrente entra, então fica com a polaridade positiva da queda de tensão no diodo, e onde sai é negativo. Anodo com potencial maior do que o do catodo, o diodo está conduzindo. Logo, essa corrente também vai atravessar o resistor, correto? Ok, então se o diodo está diretamente polarizado, vamos substituir ele pelo modelo ideal, ou seja, uma chave fechada, como mostra aí na figura 3, Logo, então, não há nenhuma queda de tensão no diodo, correto? Aplicando a lei de Kirchhoff no circuito da figura 3, nós temos que a tensão no resistor é a tensão da fonte menos a queda de tensão no diodo. Mas como é um diodo ideal, a queda de tensão no diodo é igual a zero. Ou seja, a tensão no resistor é a própria tensão da fonte, E para o cálculo da corrente é só a aplicação da lei de Ohm, uma vez que a corrente do resistor e a do diodo são iguais, pois estão conectados em série, Então, tensão no resistor dividido pelo valor de sua resistência, 10 volts por 1K vai dar 10 mA. Bastante simples, Bom, na maioria das aplicações, a resistência média do diodo, que estudamos lá na aula EA4, dessa série de vídeos, é pequena o suficiente para ter o seu efeito desprezado. Entretanto, a tensão de joelho deve ser mantida no circuito para que a queda de tensão no diodo, lá na curva real, seja considerada. Então, o gráfico VI da segunda aproximação do diodo e suas representações esquemáticas, diretamente e reversamente polarizado, é apresentado na figura 4. Note que, quando reversamente polarizado, o diodo continua sendo representado por uma chave aberta, mas quando diretamente polarizado, nós substituímos o diodo por uma fonte de tensão contínua, E o valor dessa tensão ela vai depender do material que o diodo é formado, No caso de um diodo de silício, por exemplo, nós adotamos lá o valor de 0,7 volts como um valor teórico médio, Mas um outro valor pode ser utilizado de acordo com as características do diodo que você vai empregar no caso prático. O símbolo do diodo ele também é representado no diagrama, para reforçar de que se trata, de um diodo. Mas no caso ali o símbolo está dizendo é um diodo ideal associado a uma fonte de tensão em série.
E também é importante tomar cuidado aí com a polaridade dessa fonte de tensão série que foi adicionada ali, né, a tensão VK. Ela vai estar no sentido de fornecer uma corrente contrária à corrente de polarização direta, que, né, tem o objetivo de causar uma queda de tensão, né? Bom, então vamos para um exemplo numérico aplicando esse modelo de representação do diodo. Então, no exemplo 2, use a segunda aproximação do diodo de silício para calcular a tensão e a corrente no resistor da figura 5. Então, observe que o circuito é o mesmo, tá, pessoal? Apenas vamos modificar aqui a representação, ou seja, o modelo do diodo, né? Então, o diodo está diretamente polarizado, né? Observe que o potencial do anodo é maior do que o do cátodo. Então, vamos substituir o diodo pelo seu modelo equivalente para a segunda aproximação, né? Está ali representado por uma fonte ali de tensão, considerando aí um diodo de silício, e aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões, nós vamos ter que a tensão no resistor novamente é a tensão da fonte aplicada menos a queda de tensão do diodo, que nesse caso ali é de 0,7 volts, correto? Então, 10 menos 0,7 volts, temos 9,3 volts lá no resistor. E para o cálculo da corrente, né, do diodo, é a mesma corrente do resistor, pois eles estão em série. Tensão do resistor dividido pelo valor da resistência, nós temos 9,3 mA. Então, comparando com o exemplo 1, né, pessoal, onde nós tínhamos lá 10 mA, isso foi porque não foi considerada a queda de tensão lá no diodo, naquele exemplo. Nesse exemplo, né, com a segunda aproximação para o diodo, nós consideramos aí uma queda de tensão de 0,7 volts por se tratar de um diodo de silício, né? Então, lá no resistor tem 9,3 volts. Se a tensão diminuiu no resistor, a corrente também diminuiu de forma proporcional, né? Então, está aí a influência da segunda aproximação para o diodo na análise do circuito. Quando precisamos de mais precisão em nossas análises, nós temos ainda uma terceira aproximação, que também é bastante utilizada, conhecido como modelo equivalente linear por partes, né? Então, o gráfico VI da terceira aproximação do diodo e suas representações esquemáticas é apresentado aí na figura 7. Note que, quando reversamente polarizado, o diodo continua sendo representado por uma chave aberta, mas quando diretamente polarizado, nós vamos substituir o diodo por uma fonte CC, assim como na segunda aproximação, só que adicionamos também uma resistência séria. E lá na aula EA4 nós vimos várias formas de obter o seu valor, dependendo da área de interesse da análise do circuito, né? E o símbolo do diodo também é mantido aí no modelo, mas o símbolo ali considera ele como um diodo ideal. Então, observando a curva ali, né, característica, até o nível da tensão de joelho, nós vamos considerar que a corrente é igual a zero, tá? Então, como nas outras aproximações, foi feito dessa forma também. Mas agora, a partir da tensão de joelho, nós temos uma outra reta com uma inclinação, que essa inclinação ela depende do valor da resistência considerada, tá? Então, nós podemos utilizar o valor da resistência média ou ainda da resistência CA, dependendo das nossas necessidades de análise. Então, vamos a um exemplo numérico aplicando esse modelo para a gente ver o que interfere na nossa análise. Então, no exemplo 3, né, use a terceira aproximação para o diodo de silício para calcular aí a tensão e a corrente no resistor da figura 8, considerando uma resistência do diodo ali de 10 ohms. Então, observe, né, pessoal, mais uma vez que o diodo está diretamente polarizado e agora nós vamos substituir o diodo pelo seu equivalente ali da terceira aproximação. Então, olha lá, nós temos uma fonte de tensão de 0,7 volts representando a queda de tensão na junção ali e a sua resistência séria ali de 10 ohms, tá? E também a representação do diodo considerando ideal para identificar aí a polaridade. Então, nesse caso, pessoal, nós vamos pegar e aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões, rapidamente nós podemos obter o valor da corrente do circuito, né? Está todo mundo em série aí. Nós temos a tensão aplicada de 10 volts ali, menos a queda de tensão lá na junção do diodo. Essa diferença é a tensão nas resistências do circuito, que nesse caso é a resistência da carga ali, né? Carga R, e da resistência do diodo, que estão em série, então basta somar os valores, conforme você pode ver aí na expressão.
né? E atribuindo os valores, nós temos ali 9,208 mA. Então, comparando com a segunda aproximação, né, observe que a corrente diminuiu mais um pouco ali, pois agora temos uma resistência um pouco maior nesse circuito. Calculando aquela extensão lá no resistor, né, R, nós temos a corrente do diodo, né, vezes o valor da resistência. Aplicação da lei de Ohm. Então, nós temos 9,208 mA vezes 1 kΩ, resultando em 9,208 volts. Então, quanto melhor a nossa aproximação do modelo aplicado aí na representação do diodo, mais próximo nós vamos ter aí a resposta teórica do que aquilo que nós enxergaremos na prática, tá, pessoal? Porque agora nós estamos levando em consideração mais características reais aí do diodo. Bom, agora que nós conhecemos aí os três principais modelos de circuitos equivalentes que são utilizados aí para representar os diodos, chegou a hora de treinar, né? Então, faça o download da lista de exercícios, tá? O link está na descrição desse vídeo. E assim que for publicado o vídeo com a solução da lista de exercícios, eu vou colocar o link também aí na descrição para que você possa, então, verificar o teu desempenho sobre esse assunto, ok? Bom, jovens, espero que esse vídeo tenha contribuído aí com os teus estudos. Caso positivo, deixe o seu like, né? E verifique a sua inscrição no canal. Ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas. E também eu convido a você a conhecer o clube do canal, né? Tornando-se membro, você vai ter acesso a conteúdos e treinamentos exclusivos, além de estar contribuindo aí com a manutenção do lado, tá? Então fique à vontade para deixar críticas, dúvidas ou sugestões na área de comentários. Forte abraço e até a próxima aula.